O sol escaldante de Montes Claros castigava a terra vermelha, quando Esperança se posicionou diante da pequena igreja de São Benedito. Suas mãos enormes tremiam enquanto segurava a barra do vestido de noiva que 3 costureiras da cidade haviam costurado às pressas, chorando de frustração a cada ajuste impossível. O tecido branco esticava-se sobre seu corpo de quase 2 metros de altura, como um lençol mal ajustado sobre uma estátua. Aos 24 anos, nunca havia sido beijada, abraçada ou sequer olhada com algo além de espanto e desdém. Seus pés não cabiam em sapato feminino algum da região, e seus ombros largos rivalizavam com os de qualquer trabalhador rural das fazendas vizinhas. Mas não era sua altura que mais a atormentava naquele momento de calor sufocante, era o som das moedas sendo contadas nas mãos calejadas de seu próprio pai. Coronel Sebastião, um homem baixo e magro como um graveto seco, pesava cada cruzeiro com a mesma frieza com que vendia gado na feira. 50 cruzeiros. Esse era o preço que havia estabelecido para sua própria filha, como se ela fosse apenas mais uma res no curral de sua propriedade. A multidão reunida no adro da igreja observava em silêncio constrangido. As mulheres baixavam os olhos e sussurravam entre si, algumas balançando a cabeça em reprovação silenciosa. Os homens pigarreavam nervosos, remexendo os chapéus de couro entre as mãos calejadas pelo trabalho na terra. Crianças se escondiam atrás das saias das mães, como se Esperança fosse algum tipo de assombração que poderia levá-las embora. Esperança sentia cada olhar como uma ferroada. Conhecia aquela gente desde criança, havia crescido entre eles, mas sempre como uma estranha em sua própria terra. Quando era pequena, as outras crianças fugiam dela no terreiro da escola. Na adolescência, os rapazes desviavam o olhar quando ela passava, como se sua presença fosse um mau agouro. O padre da cidade, um homem gordo e suado, aguardava nervoso na porta da igreja. Suas mãos gordinhas tamborilavam contra a batina preta enquanto observava a cena com evidente desconforto. Não era a primeira vez que presenciava um casamento arranjado por dinheiro naquela região, mas nunca havia visto uma transação tão exposta e humilhante quanto aquela. Foi quando um jovem se destacou da multidão, caminhando com passos firmes em direção ao coronel Sebastião. Benedito era um rapaz magro, de mãos delicadas que contrastavam com o trabalho pesado que realizava diariamente. Seus olhos transparentes como água de rio se fixaram primeiro no rosto de Esperança, depois se voltaram para o pai dela. Benedito trabalhava numa propriedade na divisa com a Bahia, criando gado Nelore e plantando milho numa terra arrendada que havia conseguido comprar com muito esforço. Aos 26 anos, sabia muito bem o que significava ser vendido como mercadoria. Seu próprio pai o havia entregue aos 7 anos de idade para um coronel que precisava de mão de obra gratuita. Trabalhou 12 longos anos até conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar sua própria liberdade e arrendar um pequeno pedaço de terra. Quando ofereceu os 50 cruzeiros, um murmúrio de surpresa se espalhou pela multidão. Ninguém acreditava que alguém realmente pagaria aquele preço, muito menos um rapaz jovem que poderia facilmente encontrar uma esposa mais adequada em qualquer uma das fazendas vizinhas. Esperança ergueu os olhos pela primeira vez desde que chegara à igreja e encontrou o olhar de Benedito. Não havia nele a expressão de pena ou curiosidade mórbida que estava acostumada a ver nos rostos das pessoas. Também não havia desejo ou interesse romântico. O que ela viu em seus olhos transparentes foi algo que não soube identificar de imediato, mas que a fez sentir que talvez, pela primeira vez em sua vida, alguém a estava vendo como uma pessoa e não como uma aberração. O coronel Sebastião pegou o dinheiro com avidez, contando cada moeda 2 vezes antes de guardá-las no bolso da camisa xadrez. Não olhou para a filha nem uma única vez durante toda a transação. Para ele, Esperança sempre havia sido um problema a ser resolvido, um fardo que consumia comida e espaço, sem trazer qualquer benefício para a família. Desde criança, Esperança assustava os animais com sua presença. Os cavalos se empinavam quando ela se aproximava. As vacas mugiam nervosas, e até os cães da fazenda latiam assustados para ela. O coronel Sebastião interpretava isso como sinal de que a filha carregava algum tipo de maldição,
uma punição divina que havia caído sobre sua família por algum pecado não confessado. A cerimônia foi rápida e sem festa. O padre murmurou as palavras tradicionais enquanto suava abundantemente sob a batina pesada. Esperança repetiu os votos matrimoniais com voz baixa, quase inaudível, como se estivesse falando consigo mesma. Benedito respondeu com firmeza, olhando diretamente em seus olhos durante todo o tempo. Quando chegou o momento do beijo, um silêncio tenso tomou conta da pequena igreja. Esperança baixou a cabeça, tentando diminuir a diferença de altura que a fazia parecer uma giganta ao lado do marido. Benedito, no entanto, não demonstrou constrangimento. Segurou gentilmente o rosto dela entre as mãos e depositou um beijo casto em seus lábios, o primeiro beijo que ela recebera em toda a sua vida. A multidão se dispersou rapidamente após a cerimônia, como se todos quisessem esquecer o mais depressa possível o que haviam presenciado. O coronel Sebastião partiu sem se despedir da filha, montado em seu cavalo russo e já contando mentalmente como gastaria os 50 cruzeiros recém-adquiridos. Esperança ficou parada no adro da igreja, ainda vestida com o vestido de noiva mal ajustado, sem saber exatamente o que fazer ou para onde ir. Pela primeira vez em sua vida, não pertencia mais oficialmente à fazenda onde nascera e crescera. Era agora esposa de um homem que mal conhecia, que ela havia comprado como se ela fosse uma cabeça de gado. Benedito se aproximou dela com cuidado, como se temesse assustá-la com movimentos bruscos. Ofereceu-lhe o braço com gentileza inesperada para a situação tão fria e comercial que acabara de presenciar. Esperança hesitou por um momento, depois aceitou o gesto, apoiando sua mão grande e calejada no braço magro dele. Caminharam juntos até uma carroça simples puxada por 2 bois mansos que aguardava na sombra rala de uma árvore ressecada. Benedito ajudou-a a subir, demonstrando uma cortesia que ela nunca havia recebido de nenhum homem em toda a sua vida. Acomodou-se ao lado dela no banco de madeira da carroça, pegou as rédeas e deu o comando para os animais seguirem em frente. A viagem até a fazenda de Benedito duraria 4 longas horas através da estrada de terra vermelha que cortava o cerrado ressequido. Durante todo o trajeto, eles mal trocaram palavras. Esperança olhava fixamente para a paisagem árida que se estendia até o horizonte, enquanto pensava em como sua vida havia mudado completamente no espaço de uma única manhã. O calor era sufocante, e a poeira levantada pelas rodas da carroça grudava em sua pele suada, misturando-se com o tecido pesado do vestido de noiva. Sentia-se como uma estranha em seu próprio corpo, vestindo roupas que não lhe serviam, indo para um lugar que não conhecia, ao lado de um homem que era tecnicamente seu marido, mas que continuava sendo um completo desconhecido. Benedito guiava os bois com mãos firmes, mas gentis, de vez em quando olhando de soslaio para ela, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como começar. O silêncio entre eles não era hostil, mas carregava o peso de 2 vidas que haviam se cruzado de maneira tão estranha e inesperada. Conforme avançavam pela estrada empoeirada, Esperança começou a se perguntar que tipo de homem era aquele que havia pagado 50 cruzeiros por uma esposa que nenhum outro homem da região queria. Seria ele movido por piedade? Por solidão? Ou haveria algo mais profundo por trás daquela decisão que havia surpreendido a todos na igreja? As respostas para essas perguntas só viriam com o tempo, mas por enquanto, Esperança se contentava em observar as mãos dele segurando as rédeas. Eram mãos de trabalhador, mas havia nelas uma delicadeza que contrastava com a rudeza dos homens que conhecera até então. Talvez, pensou ela, enquanto a carroça balançava sobre os buracos da estrada, sua vida não fosse acabar naquele dia quente de igreja e transação comercial. O sol caminhava lentamente em direção ao horizonte quando finalmente avistaram a propriedade de Benedito. A casa era simples, feita de adobe e coberta com telhas francesas vermelhas. Uma varanda pequena se estendia na frente da construção, onde uma rede de dormir balançava gentilmente na brisa vespertina. O terreiro de terra batida era limpo e bem cuidado, cercado por um curral de madeira onde algumas cabeças de gado Nelore pastavam tranquilamente. Esperança desceu da carroça com dificuldade,
suas pernas compridas protestando depois das 4 horas sentada no banco duro. Olhou ao redor, tentando absorver todos os detalhes daquele lugar que agora seria sua casa. Era muito diferente da fazenda onde crescera. Aqui tudo parecia menor, mais acolhedor, menos imponente. Benedito conduziu-a através do terreiro até a porta da casa. Parou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer alguma coisa importante. Finalmente voltou-se para ela e falou pela primeira vez desde que haviam saído da igreja. Seu quarto fica nos fundos, disse simplesmente, apontando para uma porta de madeira pintada de azul desbotado. É pequeno, mas tem uma janela que dá para o pasto. Espero que seja do seu agrado. Esperança assentiu em silêncio, sem conseguir encontrar palavras para responder. Seguiu-o até o quarto que seria seu, notando que havia uma cama de solteiro reforçada com ripas extras de madeira, claramente preparada para suportar seu peso e altura incomuns. A janela de fato dava para o pasto, onde o gado pastava sob as últimas luzes do dia. Quando ficou sozinha no quarto, Esperança finalmente permitiu que as lágrimas que havia reprimido durante todo o dia caíssem livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou alegria, mas de algo muito mais complexo que ela não conseguia nomear. Era o fim de uma vida e o começo de outra, e ela não fazia ideia do que a esperava naquele lugar estranho, com aquele homem gentil que a havia tirado da humilhação pública, mas que continuava sendo um completo mistério. Esperança acordou no primeiro dia, com o canto do galo ecoando pelo terreiro da fazenda. A luz do sol filtrava-se através da janela pequena, desenhando listras douradas no chão de terra batida do quarto. Por um momento, esqueceu-se de onde estava, até que a realidade a atingiu como um balde de água fria. Não estava mais na fazenda do coronel Sebastião. Era agora esposa de um homem que mal conhecia, numa propriedade estranha, longe de tudo que lhe era familiar. Sentou-se na cama com cuidado, testando se as ripas de madeira extra realmente aguentariam seu peso. A cama não rangeu nem balançou, demonstrando que Benedito havia realmente se preocupado em prepará-la adequadamente para sua chegada. Esse pequeno gesto de consideração a tocou de uma forma que não esperava. Pela janela, podia ver Benedito já trabalhando no curral, ordenando uma vaca mansa enquanto cantarolava baixinho uma música que ela não conseguia identificar. Seus movimentos eram precisos e gentis, tratando o animal com o mesmo cuidado que havia demonstrado com ela na véspera. Esperança ficou observando-o por vários minutos, tentando decifrar que tipo de homem ele realmente era. Na região onde crescera, os homens eram duros e práticos, tratando mulheres e animais como propriedades a serem dominadas. Benedito parecia diferente, mas ela ainda não conseguia entender suas verdadeiras intenções. Durante os 3 primeiros dias, Esperança mal saiu do quarto. Benedito deixava pratos de comida na soleira da porta 3 vezes ao dia, arroz com feijão, carne seca refogada, farinha de mandioca e, às vezes, uma fatia de queijo fresco que ele mesmo fazia. A comida era simples, mas saborosa, temperada com carinho e cuidado. Ele nunca bateu na porta nem exigiu que ela saísse. Simplesmente deixava a comida lá e se afastava, respeitando o espaço que ela claramente precisava para se adaptar à nova situação. Essa paciência era algo completamente novo na experiência de Esperança, que estava acostumada com a impaciência constante do pai e dos trabalhadores da fazenda. No 3º dia, ela ouviu barulho de martelo e serra vindos do terreiro. Curiosa, espiou pela janela e viu Benedito trabalhando intensamente numa peça grande de madeira. Ele media, cortava, ajustava e voltava a medir, com a concentração de um artesão experiente. O suor escorria por seu rosto magro enquanto ele se dedicava àquela tarefa misteriosa. Esperança passou o dia inteiro tentando adivinhar o que ele estava construindo. A curiosidade foi crescendo dentro dela até se tornar quase insuportável. Pela primeira vez em 3 dias, sentiu vontade de sair do quarto e interagir com o mundo exterior. Na manhã do 4º dia, Benedito apareceu na porta do quarto carregando uma cadeira impressionante. Era feita de madeira de aroeira maciça, entalhada à mão com padrões delicados de flores e folhas.
Mas o mais impressionante era seu tamanho. As proporções haviam sido cuidadosamente calculadas para acomodar perfeitamente o corpo grande de Esperança. "Fiz para você", disse ele simplesmente, posicionando a cadeira próxima à janela. Sua voz era baixa e gentil, sem nenhum traço de expectativa ou exigência de gratidão. Esperança ficou em silêncio por um longo momento, observando aquela obra de arte feita especialmente para ela. Nunca em sua vida alguém havia criado algo pensando em suas necessidades específicas. Todas as cadeiras, mesas, camas e móveis que conhecera haviam sido feitos para pessoas de tamanho normal, deixando-a sempre desconfortável e fora de lugar. "Obrigada", conseguiu murmurar, tocando delicadamente no encosto entalhado da cadeira. Benedito assentiu e saiu sem dizer mais nada, deixando-a sozinha com aquele presente inesperado. Esperança sentou-se na cadeira pela primeira vez e descobriu que se encaixava perfeitamente em seu corpo. Suas pernas longas tinham espaço adequado, suas costas encontraram apoio confortável e ela pôde relaxar completamente, sem se preocupar se o móvel aguentaria seu peso. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, enquanto ela permanecia sentada naquela cadeira, feita especialmente para ela. Era mais do que um móvel, era um símbolo de aceitação, uma declaração de que ela merecia conforto e cuidado, tanto quanto qualquer outra pessoa. No quinto dia, a Esperança finalmente saiu do quarto. Ainda usava o vestido de noiva, pois era a única roupa que possuía, mas havia conseguido ajustá-lo melhor para que não parecesse tão desproporcionalmente grande. Encontrou Benedito na cozinha, preparando café em uma chaleira de ferro sobre o fogão a lenha. "Bom dia", disse ele, sem demonstrar surpresa por vê-la finalmente fora do quarto. "Quer café?" Esperança assentiu, ainda não se sentindo confortável para falar muito. Benedito serviu o café em 2 canecas de esmaltado e ofereceu uma a ela, junto com um prato de biscoitos de polvilho que ele havia feito durante a madrugada. Sentaram-se à mesa da cozinha, que também havia sido claramente modificada para acomodar a altura dela. As pernas da mesa haviam sido estendidas com blocos de madeira, elevando-a a uma altura que permitia à Esperança comer sem se curvar desconfortavelmente. O café da manhã transcorreu em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era mais como 2 pessoas ainda aprendendo a conviver, respeitando o ritmo uma da outra. Benedito não fez perguntas pessoais nem tentou forçar conversação. Simplesmente compartilhou a refeição com ela, oferecendo companhia sem pressão. Depois do café, Esperança observou Benedito trabalhando no terreiro. Ele estava construindo algo novo, uma rampa de madeira que ligava a varanda da casa ao nível do terreiro. Mais uma vez, ela percebeu que ele estava pensando em suas necessidades específicas. Com suas pernas longas, ela tinha dificuldade para subir e descer os degraus normais da casa. No 6º dia, a rampa estava pronta. Benedito a havia construído com uma inclinação suave e corrimão dos 2 lados, permitindo que Esperança se movesse com facilidade entre a casa e o terreiro. Ele testou a estrutura várias vezes, antes de considerá-la segura para uso. Nesse mesmo dia, Esperança decidiu explorar melhor a propriedade. Caminhou pelos pastos onde o gado Nelore pastava tranquilamente, observou a horta nos fundos da casa onde cresciam quiabos, jiló e mandioca e descobriu um pequeno pomar com algumas árvores frutíferas que prometiam boa colheita. Foi na horta que algo estranho aconteceu. Esperança estava apenas observando as plantas quando notou que algumas delas pareciam murchas e doentes. Sem pensar muito sobre o que estava fazendo, ajoelhou-se ao lado de um pé de tomate que parecia prestes a morrer e tocou gentilmente suas folhas amareladas. Para sua surpresa, as folhas pareceram responder ao seu toque, endireitando-se ligeiramente e recuperando um pouco de cor. Ela tentou o mesmo com outras plantas doentes e observou resultados similares. Era como se suas mãos tivessem algum tipo de poder curativo para a vegetação. No 7º dia, Benedito apareceu com uma surpresa ainda maior. Havia passado a noite trabalhando na oficina improvisada que mantinha nos fundos da casa, criando ferramentas agrícolas especialmente adaptadas para o tamanho e força de Esperança. Havia uma enxada pesada com cabo longo, uma foice grande com cabo reforçado
e luvas de couro bovino que se ajustavam perfeitamente às suas mãos enormes. Pensei que você poderia gostar de trabalhar na horta, disse ele, oferecendo as ferramentas. Se quiser, claro, não é obrigação. Esperança pegou a enxada e testou o peso e o tamanho. Era perfeita para ela, permitindo que trabalhasse sem se curvar excessivamente ou forçar as costas. Pela primeira vez desde a chegada, sentiu vontade de sorrir. Posso tentar, respondeu, e foram as primeiras palavras que dirigiu a ele desde que chegara à fazenda. Benedito apenas assentiu, mas ela pôde ver um brilho de satisfação em seus olhos transparentes. Não era a satisfação de quem havia conseguido convencer alguém a trabalhar para ele, mas a alegria genuína de quem havia conseguido proporcionar algum conforto a outra pessoa. Esperança começou a trabalhar na horta naquela mesma manhã. Descobriu que o trabalho físico pesado, que sempre havia sido difícil e constrangedor para ela na fazenda do pai, por causa dos comentários dos outros trabalhadores, aqui se tornava uma fonte de prazer e satisfação. Suas mãos grandes, que sempre haviam sido motivo de vergonha, mostraram-se perfeitas para o trabalho agrícola. Conseguia cavar mais fundo e mais rapidamente que qualquer trabalhador comum, remover ervas daninhas com eficiência impressionante e carregar baldes de água que exigiriam 2 viagens de uma pessoa menor. Mas o mais impressionante era o efeito que seu trabalho estava tendo na horta. As plantas que ela tocava e cuidava pareciam crescer mais vigorosas e saudáveis. Os tomates ficaram mais vermelhos e suculentos, os quiabos cresceram maiores e mais tenros, e até as ervas aromáticas pareciam mais perfumadas. Benedito observava tudo isso com interesse crescente, mas nunca fez comentários ou perguntas sobre o fenômeno. Simplesmente permitia que ela trabalhasse em seu próprio ritmo, descobrindo e desenvolvendo habilidades que talvez nem ela mesma soubesse que possuía. Uma manhã, enquanto trabalhava especialmente concentrada numa fileira de pés de milho, que pareciam estar lutando contra algum tipo de praga, Esperança não percebeu que o sol estava ficando mais forte. O calor se intensificava gradualmente, mas ela continuou trabalhando, absorvida pela satisfação de ver as plantas respondendo positivamente aos seus cuidados. Foi quando o mundo começou a girar ao seu redor. As cores ficaram desbotadas, seus joelhos fraquejaram, e ela desabou entre as fileiras de milho, inconsciente sob o sol escaldante do meio-dia. Quando recuperou a consciência, estava deitada na rede da varanda, com compressas de água fria sendo aplicadas gentilmente em sua testa. Benedito estava ajoelhado ao lado da rede, seu rosto preocupado inclinado sobre ela. Você desmaiou no sol, explicou ele suavemente. Precisa beber mais água quando trabalha na horta. Esperança tentou se sentar, mas ele a impediu com um gesto gentil da mão. Fique quieta por um tempo, o sol está muito forte hoje. Foi naquele momento de vulnerabilidade, deitada na rede com Benedito cuidando dela com tanta delicadeza, que Esperança finalmente encontrou coragem para fazer a pergunta que a atormentava desde o primeiro dia. Por que você me comprou? As palavras saíram num sussurro quase inaudível. Benedito parou de aplicar as compressas e olhou diretamente em seus olhos. Sua resposta foi simples e direta, sem romantização ou justificativas elaboradas. Porque eu precisava de uma esposa e você precisava sair de lá. Mas você não me conhece, insistiu ela. Não, admitiu ele, mas sei o que é ser vendido. Essas palavras atingiram Esperança como um raio. Pela primeira vez, compreendeu que havia algo na história pessoal de Benedito que criava uma ligação profunda entre eles. Ambos haviam sido tratados como mercadoria. Ambos sabiam o que era ter o próprio valor humano reduzido a uma quantia em dinheiro. Ele não disse mais nada sobre sua própria história naquele momento, mas Esperança sentiu que havia descoberto uma peça importante do quebra-cabeça, que era aquele homem gentil que a havia salvado da humilhação pública e estava pacientemente ajudando-a a reconstruir sua vida e sua autoestima. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperadamente reconfortante para a Esperança. Acordava com o canto do galo, tomava café com Benedito na cozinha silenciosa, mas acolhedora, e depois se dirigia para a horta onde passava as manhãs inteiras cuidando das plantas que pareciam prosperar sob seus cuidados. Era uma vida simples,
mas marcada por pequenas gentilezas que ela nunca havia experimentado antes. Benedito sempre deixava água fresca numa jarra de barro ao lado da horta, junto com um chapéu de palha de aba larga para protegê-la do sol. Nunca disse que ela deveria usar, simplesmente deixava lá, permitindo que ela mesma decidisse. O relacionamento entre eles evoluía lentamente, construído sobre gestos pequenos, mas significativos. Ela notara que ele sempre acordava antes do amanhecer para ordenhar as vacas e alimentar os animais, poupando-a dos olhares curiosos dos trabalhadores eventuais que às vezes apareciam para ajudar com tarefas mais pesadas. No 30º dia de casamento, Esperança decidiu fazer algo que nunca havia tentado antes: cozinhar. Na fazenda do Coronel Sebastião, ela era proibida de entrar na cozinha. O pai dizia que suas mãos enormes quebrariam a louça, e que ela era desajeitada demais para lidar com panelas e ingredientes delicados. Mas agora, observando Benedito preparar as refeições diárias com tanto cuidado e habilidade, sentiu vontade de retribuir de alguma forma toda a gentileza que vinha recebendo. Decidiu tentar fazer um escondidinho de carne seca, prato que havia visto a cozinheira da fazenda preparar muitas vezes. Levantou-se antes do amanhecer e foi para a cozinha, acendendo o fogão a lenha com cuidado para não acordar Benedito. Tinha medo de fracassar, de confirmar todas as coisas terríveis que o pai sempre dizia sobre sua incapacidade para tarefas femininas, mas a vontade de tentar era maior que o medo. Escolheu a carne seca da despensa, deixou-a de molho para retirar o excesso de sal, depois a desfiou pacientemente com as mãos. Descascou mandioca, cortou em pedaços uniformes, temperou tudo com coentro fresco da horta e pimenta de cheiro que ela mesma havia plantado. Suas mãos grandes, que sempre haviam sido motivo de vergonha, mostraram-se surpreendentemente hábeis na cozinha. Conseguia temperar com precisão, mexer panelas pesadas com facilidade e cortar ingredientes com uma coordenação que nem ela sabia que possuía. O cheiro delicioso que começou a se espalhar pela casa acordou Benedito mais cedo que o habitual. Ele apareceu na cozinha, ainda com o cabelo despenteado do sono, mas parou na soleira da porta ao ver Esperança concentrada no fogão, mexendo uma panela grande com movimentos seguros e precisos. "Bom dia", disse ele suavemente, sem querer interromper sua concentração. Esperança se virou, o rosto corado pelo calor do fogão e pela ansiedade. "Tentei fazer escondidinho", explicou, como se precisasse se justificar por estar usando a cozinha. "Espero que não se importe." "Claro que não me importo", respondeu ele, aproximando-se da panela para sentir o aroma. "Cheira muito bem." Quando a comida ficou pronta, eles se sentaram à mesa como sempre faziam, mas desta vez era Esperança quem servia. Encheu o prato de Benedito com generosa porção do escondidinho fumegante, depois serviu-se também, aguardando nervosa pela reação dele. Benedito provou a primeira garfada lentamente, mastigou pensativo, depois parou completamente e olhou para ela com expressão de surpresa genuína. "Está muito bom", disse, e havia algo em sua voz que ia além de simples cortesia. "Realmente muito bom." Esperança sentiu um calor se espalhando pelo peito, uma sensação de orgulho e realização que nunca havia experimentado antes. Não era apenas a satisfação de ter conseguido cozinhar, mas a felicidade de ter proporcionado prazer a outra pessoa através de seu próprio esforço. Comeram o resto da refeição em silêncio confortável, mas Esperança notou que Benedito repetiu 2 vezes o prato, algo que nunca fazia com suas próprias refeições. Quando terminou, ele se recostou na cadeira e a olhou com algo que ela começou a reconhecer como admiração. "Você tem muitos talentos", disse simplesmente, "mais do que imagina." Na semana seguinte, uma visita inesperada perturbou a rotina pacífica da fazenda. Esperança estava na horta quando ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando pelo caminho de terra. Ergueu-se entre os pés de tomate e viu uma mulher robusta montada numa égua castanha, carregando uma cesta coberta com um pano xadrez. Era Dona Neuza, proprietária da vendinha local, uma mulher conhecida por saber de todos os assuntos da região antes mesmo que acontecessem. Tinha cabelos grisalhos presos num coque apertado e olhos pequenos e perspicazes,
que pareciam enxergar através das pessoas. Esperança sentiu o estômago se contrair. Desde que chegara à fazenda, havia desfrutado de um isolamento protetor, longe dos olhares curiosos e julgamentos da comunidade. A presença de Dona Neuza representava uma invasão desse mundo particular que ela e Benedito haviam construído juntos. Benedito saiu da casa para receber a visitante, demonstrando a cortesia obrigatória da região, mas Esperança pôde perceber certa tensão em seus ombros. Ele também não estava preparado para lidar com a curiosidade pública sobre sua vida privada. Dona Neuza, disse Benedito, tirando o chapéu numa saudação formal. Em que posso servi-la? A mulher desmontou do cavalo com agilidade surpreendente para sua idade e tamanho, amarrou as rédeas no poste da varanda e pegou a cesta que trazia. Vim trazer pão de açúcar para os recém-casados, anunciou com voz alta o suficiente para que Esperança pudesse ouvir de onde estava. Esperança hesitou por um momento, depois decidiu se aproximar. Não podia se esconder para sempre, e talvez fosse melhor enfrentar logo a curiosidade da comunidade. Caminhou pelo terreiro em direção à casa, tentando ignorar o olhar penetrante de Dona Neuza, que a avaliava dos pés à cabeça. Esperança, disse a mulher, estendendo a cesta. Trouxe isso para vocês. E também uma mensagem. Obrigada pela gentileza, respondeu Esperança, aceitando a cesta pesada. Que mensagem? Dona Neuza olhou ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Depois se aproximou e baixou a voz conspiratoriamente. A cidade está falando. Dizem que seu marido ficou louco. Dizem que você é uma maldição. Tenha cuidado. As palavras atingiram Esperança como uma bofetada. Ela havia se permitido acreditar durante essas semanas de paz na fazenda que talvez as pessoas pudessem esquecer ou aceitar sua situação, mas percebeu que estava sendo ingênua. A comunidade continuava observando, julgando, criando teorias sobre sua vida. Por que está me dizendo isso? Perguntou, tentando manter a voz firme. Dona Neuza a estudou por um longo momento. Depois sua expressão se suavizou ligeiramente. Porque sei o que é ser diferente, disse. E porque acho que você merece saber o que estão dizendo. A visita não durou muito. Dona Neuza recusou o convite para tomar café, alegando outros compromissos. Mas antes de partir, puxou um pedaço de papel amassado do bolso do vestido e entregou discretamente à Esperança. Isso estava grudado na porta da minha venda esta manhã, sussurrou. Pensei que deveria ver. Esperança desdobrou o papel depois que a mulher partiu. Era um bilhete escrito com letra mal feita. A giganta vai trazer desgraça para todos nós. Deus está zangado. Benedito, que havia observado toda a troca em silêncio, se aproximou dela depois que ficaram sozinhos. Viu o papel em suas mãos trêmulas e estendeu a mão. Posso ver? Esperança hesitou. Depois entregou o bilhete. Benedito leu em silêncio, sua expressão se endurecendo gradualmente. Quando terminou, rasgou o papel em pedaços pequenos e os jogou no vento. São palavras de pessoas com medo, disse calmamente. Medo do que não compreendem. Mas e se estiverem certos? Perguntou Esperança, a voz carregada de toda a insegurança que havia acumulado durante anos de rejeição. E se eu realmente trouxer problemas para você? Benedito a olhou diretamente nos olhos, e pela primeira vez desde que se conheceram, sua expressão se tornou intensa, quase feroz. Você trouxe vida para esta fazenda, disse com convicção. A horta nunca esteve tão próspera. Os animais estão mais calmos. Até eu estou diferente. Ele parou por um momento como se estivesse decidindo se deveria continuar. Então, com voz mais baixa, acrescentou. Quando era criança, trabalhando para o coronel que me comprou, ouvi as mesmas coisas. Diziam que eu era amaldiçoado porque meu pai me havia vendido. Diziam que crianças vendidas pelos próprios pais carregam a marca do abandono para sempre. Esperança o observou com atenção renovada. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre sua própria experiência de ter sido vendido, e suas palavras criaram uma ponte de compreensão entre eles. O que você aprendeu? Perguntou suavemente. Que as pessoas têm medo do que é diferente, e que às vezes ser diferente é exatamente o que o mundo precisa. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à fazenda, Esperança não conseguiu dormir.
Ficou deitada na cama ouvindo os sons noturnos do campo, o canto dos grilos, o mugido distante do gado, o vento sussurrando entre as árvores. Pensava nas palavras de Dona Neuza, no bilhete anônimo, mas principalmente na defesa firme que Benedito havia feito dela. Ninguém nunca havia defendido Esperança antes. O pai sempre a tratara como um erro a ser escondido. Os vizinhos a evitavam ou faziam comentários cruéis pelas costas. Mas Benedito não apenas a defendera, ele havia declarado que ela trouxera vida para sua fazenda. Levantou-se da cama e foi até a janela, observando a lua cheia que iluminava os pastos prateados. Pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu algo que poderia ser o início de autoestima verdadeira. Não baseada na opinião dos outros, mas na evidência concreta de suas próprias capacidades. Na horta que cuidava, as plantas realmente cresciam mais fortes. Na cozinha, conseguia criar refeições que davam prazer a outra pessoa. E talvez, apenas talvez, sua presença naquela fazenda fosse realmente uma bênção e não uma maldição. Do outro lado da casa, uma luz fraca indicava que Benedito também estava acordado. Esperança se perguntou se ele estaria pensando nas mesmas coisas, se também estaria refletindo sobre as mudanças que sua chegada havia trazido para ambas as suas vidas. O que ela ainda não sabia era que a visita de Dona Neuza era apenas o começo. A atenção da comunidade sobre sua vida estava crescendo, e logo eles teriam que enfrentar desafios muito maiores que bilhetes anônimos e fofocas de cidade pequena. 2 meses depois da visita de Dona Neuza, a tranquilidade da fazenda foi brutalmente interrompida por uma manhã que Esperança jamais esqueceria. Estava na horta colhendo tomates maduros, quando o som de cavalos se aproximando a fez levantar a cabeça. Mas desta vez, não era uma visita amigável. Coronel Sebastião cavalgava pela estrada de terra em direção à fazenda, acompanhado por um homem que Esperança reconheceu imediatamente. Era Jacó, um capanga conhecido na região por resolver problemas de cobrança para fazendeiros poderosos. Homem baixo e atarracado, com uma cicatriz que cortava sua face do olho esquerdo até a boca, sempre carregava uma garrucha no coldre e tinha fama de usar quando necessário. O coração de Esperança disparou. Sabia que esse dia chegaria eventualmente, mas havia se permitido acreditar que talvez o pai a esquecesse, satisfeito com os 50 cruzeiros que havia recebido. Estava enganada. Benedito saiu da casa ao ouvir o barulho dos cavalos, secando as mãos num pano de algodão. Sua expressão se endureceu quando viu quem eram os visitantes. Colocou-se estrategicamente entre os recém-chegados e Esperança, um gesto protetor que não passou despercebido a nenhum dos homens. Sebastião cumprimentou Benedito com um aceno de cabeça, mantendo a cortesia formal da região, mas sua voz carregava uma tensão evidente. O coronel Sebastião desmontou sem responder ao cumprimento, seus olhos pequenos e frios percorrendo a propriedade com um ar de avaliação. Jacó permaneceu montado, uma mão descansando casualmente perto da arma, observando tudo com o olhar alerta de quem estava ali para intimidar. «Vim buscar minha filha», anunciou o coronel, indo direto ao assunto sem rodeios. «Ou você me paga 500 cruzeiros de compensação pelo transtorno que ela tem causado». Esperança se aproximou lentamente, ainda carregando a cesta de tomates. Durante esses 2 meses na fazenda de Benedito, havia mudado profundamente. Não era mais a mulher curvada e envergonhada que fora vendida na igreja. O trabalho na horta havia fortalecido ainda mais seu corpo já imponente, o sol havia dourado sua pele e a gentileza constante de Benedito havia começado a curar as feridas profundas em sua autoestima. «Que transtorno?» perguntou Benedito, mantendo a voz calma, mas firme. O coronel Sebastião riu amargo, um som sem humor. «A cidade inteira está falando. Dizem que você enlouqueceu. Fazendeiros respeitáveis estão evitando fazer negócios comigo por causa dessa situação. Minha reputação está sendo manchada». Esperança colocou a cesta de tomates no chão e se posicionou ao lado de Benedito. Pela primeira vez em sua vida, não baixou a cabeça diante do pai. Em vez disso, olhou diretamente em seus olhos, usando toda a altura que sempre havia sido motivo de vergonha, como uma declaração de dignidade. «Você me vendeu», disse com voz firme e clara.
Perdeu todos os direitos sobre mim no momento em que aceitou aquele dinheiro. O coronel Sebastião deu um passo em sua direção, o rosto contorcido pela raiva. Como você ousa me falar assim? Eu sou seu pai. Pai de verdade não vende a própria filha, replicou Esperança, e sua voz não tremeu nem uma única vez. Jacó se mexeu na cela, um movimento sutil que serviu como aviso. Benedito notou e deu um passo à frente, colocando-se ainda mais claramente entre Esperança e os dois homens. Ela está certa, disse Benedito calmamente. A transação foi feita diante de testemunhas na igreja. Esperança é minha esposa agora e não vai a lugar nenhum. O coronel Sebastião estudou Benedito com olhos calculistas. Era um homem acostumado a conseguir o que queria através de intimidação e pressão, mas havia algo na postura tranquila do jovem fazendeiro que o fazia hesitar. 500 cruzeiros, repetiu. É o mínimo que aceito para compensar a humilhação que essa situação me causou. Não temos esse dinheiro, respondeu Benedito simplesmente. Então vocês vêm comigo, ordenou o coronel, fazendo um gesto para Jacó. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Durante todos esses meses, Esperança havia se acostumado a ser protegida por Benedito. Ele havia sido seu escudo contra o mundo hostil, sua fonte de segurança num ambiente que finalmente lhe oferecia paz. Mas agora, vendo-o ameaçado por causa dela, sentiu uma força crescer dentro de si que nunca soubera que possuía. Deu um passo à frente, posicionando-se na frente de Benedito, invertendo completamente a dinâmica protetiva que havia caracterizado o relacionamento deles até então. Com toda a sua altura imponente, bloqueou fisicamente qualquer acesso ao marido. Ninguém vai a lugar nenhum, declarou. E sua voz carregava uma autoridade que surpreendeu a todos os presentes, incluindo ela mesma. Jacó finalmente falou, sua voz rouca carregada de ameaça implícita. Dona, a senhora não quer criar problemas desnecessários. Esperança o olhou diretamente, sem demonstrar medo. Seus 2 metros de altura e ombros largos criavam uma presença intimidadora que até mesmo um homem acostumado à violência não podia ignorar. O único problema aqui são vocês, disse calmamente. Esta é minha casa agora, vocês não são bem-vindos. O coronel Sebastião, acostumado a ver a filha submissa e envergonhada, ficou momentaneamente sem palavras diante dessa transformação. A mulher que estava diante dele era uma versão completamente diferente da criatura acuada que havia vendido 2 meses antes. Durante o silêncio tenso que se seguiu, Benedito tocou gentilmente o braço de Esperança e sussurrou algo que só ela pôde ouvir. Você não precisa se proteger sozinha. Somos uma família agora. Essas palavras deram à Esperança uma força ainda maior. Virou-se para o pai e falou com uma convicção que veio do mais profundo de seu ser. Olhe ao redor. Veja o que construímos aqui. A horta nunca esteve tão produtiva. Os animais estão saudáveis. Esta terra está prosperando. Eu encontrei meu lugar no mundo. E não é ao seu lado. O coronel Sebastião olhou de fato ao redor e não pôde negar que a propriedade apresentava sinais evidentes de cuidado e prosperidade. A horta estava exuberante, o terreiro limpo e bem organizado, os currais em perfeito estado. Até os animais pareciam mais calmos e bem cuidados. Isso não muda nada, insistiu, mas sua voz havia perdido parte da autoridade inicial. Você continua sendo minha filha. Não, respondeu Esperança com firmeza. Eu sou esposa de Benedito, sou dona desta casa, sou cuidadora desta terra, e pela primeira vez na vida sou feliz. Foi então que Benedito decidiu revelar algo que havia guardado para si durante todo esse tempo. Deu um passo à frente, olhando diretamente para o coronel Sebastião. Há algo que vocês precisam saber, disse calmamente. Eu não comprei Esperança por impulso ou desespero. Durante anos guardei cada centavo extra, que ganhava especificamente para comprar a liberdade de alguma mulher em situação desesperadora. O coronel Sebastião franziu o senho, não compreendendo imediatamente as implicações dessa revelação. Benedito continuou, sua voz carregada de uma emoção contida. Eu sei o que é ser vendido. Meu próprio pai me entregou a um coronel quando eu tinha 7 anos. Trabalhei 12 anos até conseguir comprar minha liberdade. Prometi a mim mesmo que quando tivesse condições, salvaria alguém da mesma humilhação.
Essa revelação mudou completamente a atmosfera da confrontação. Esperança olhou para Benedito com uma compreensão nova e profunda. Finalmente entendia por que ele a havia escolhido naquele dia na igreja. Por que havia sido tão paciente e gentil com ela? Por que nunca havia exigido nada em troca? Ele não a havia comprado por pena ou conveniência. Havia-a salvado porque reconhecia nela o mesmo sofrimento que ele próprio havia experimentado. Você planejou isso? Acusou o coronel Sebastião, como se Benedito tivesse cometido algum tipo de crime. Planejei salvar uma vida, corrigiu Benedito. Esperança simplesmente teve a sorte de ser a pessoa que encontrei no momento certo. Jacó, percebendo que a situação estava fugindo do controle esperado, fez um movimento na direção da arma. Mas Esperança se adiantou, dando um passo na direção dele com toda a sua imponência física. Eu não aconselharia, disse com voz baixa, mas carregada de ameaça. Esta é nossa terra, nossa casa, nossa vida. E nós a defenderemos. O capanga hesitou. Estava acostumado a intimidar pessoas comuns, mas a presença física de Esperança, combinada com a determinação feroz em seus olhos, criava uma situação que ele nunca havia enfrentado antes. O coronel Sebastião percebeu que havia perdido essa batalha. Sua filha não era mais a criatura submissa que ele poderia manipular, e o genro havia se revelado alguém com propósito e determinação que ele não havia antecipado. Isto não acabou, ameaçou, subindo no cavalo. Sim, acabou, respondeu Esperança calmamente. Acabou no momento em que você aceitou aqueles 50 cruzeiros e me transformou numa mercadoria. Não existe mais nada entre nós. Os dois homens partiram em silêncio, deixando para trás uma nuvem de poeira vermelha e uma sensação de vitória que Esperança nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em sua vida, havia enfrentado o medo de frente e saído vitoriosa. Quando ficaram sozinhos, Benedito se virou para ela com uma expressão de admiração e orgulho que a fez sentir como se pudesse voar. Você foi incrível, disse simplesmente. Nós fomos incríveis, corrigiu ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, sorriu verdadeiramente para ele. Naquele momento, Esperança compreendeu que sua vida havia mudado de forma irreversível. Não era mais a mulher vendida na igreja, não era mais a filha rejeitada do coronel Sebastião. Era Esperança, esposa de Benedito, cuidadora da terra, defensora de seu próprio destino. E pela primeira vez em 24 anos de vida, isso era mais do que suficiente. Os meses seguintes à confrontação com o coronel Sebastião trouxeram uma transformação surpreendente na vida da fazenda. A notícia de como Esperança havia enfrentado o pai se espalhou pela região e, gradualmente, a atitude das pessoas começou a mudar. Não era mais vista apenas como a mulher gigante que havia sido vendida, mas como alguém que possuía força e determinação admiráveis. A horta continuava prosperando sob seus cuidados de uma forma que desafiava qualquer explicação racional. Os tomates cresciam do tamanho de punhos fechados, vermelhos e suculentos, como nunca se havia visto na região. Os pés de milho se erguiam altos e fortes, produzindo espigas graúdas que faziam os vizinhos virem perguntar que tipo de semente Benedito estava usando. Esperança havia descoberto que possuía uma intuição natural para a agricultura que ia muito além de conhecimento técnico. Sabia instintivamente quando uma planta precisava de mais água, quando o solo necessitava de adubo, quando era o momento certo de fazer a colheita. Era como se conseguisse se comunicar com a terra de uma forma que as outras pessoas não conseguiam. A fama de sua horta atraiu a atenção de seu Antônio, proprietário da fazenda vizinha, um homem respeitado na região, conhecido por suas festas juninas tradicionais. Uma tarde, ele apareceu na propriedade de Benedito montado num cavalo baio, carregando um convite que surpreendeu a todos. Benedito cumprimentou cordialmente, descendo do cavalo e amarrando-o no poste da varanda. Vim convidar você e Esperança para a festa de São João que vamos fazer na minha fazenda semana que vem. Esperança, que estava sentada na varanda descascando milho para fazer pamonhas, levantou os olhos surpresa. Desde que chegara à região, nenhum vizinho havia a incluído formalmente em qualquer evento social. Benedito também demonstrou surpresa, mas manteve a cortesia. É gentileza sua, seu Antônio.
Mas não queremos causar constrangimento para ninguém. O homem mais velho balançou a cabeça vigorosamente. Não, não. Já passou da hora de acabarmos com essas bobagens. Sua esposa é bem-vinda na minha casa. E para ser franco, estou curioso para conhecer melhor a mulher que fez seu milho crescer 3 vezes maior que o meu. Esperança sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Parte dela queria aceitar o convite, sair do isolamento protetor da fazenda e tentar se integrar à comunidade. Outra parte temia enfrentar novamente os olhares e comentários que sempre a haviam acompanhado. Benedito percebeu sua hesitação e se aproximou dela. A decisão é sua, disse suavemente. Não precisa ir se não se sentir confortável. Mas havia algo nos olhos gentis de seu Antônio que convenceu Esperança. O homem não parecia estar fazendo o convite por obrigação ou curiosidade mórbida. Havia sinceridade genuína em sua atitude. Gostaríamos de ir, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. A festa de São João na fazenda de seu Antônio aconteceu numa noite de lua cheia, que iluminava o terreiro como um holofote natural. Fogueiras crepitavam em vários pontos da propriedade, enchendo o ar com cheiro de fumaça de lenha seca. O som de sanfona, zabumba e triângulo ecoava pelos campos, enquanto casais dançavam quadrilha no terreiro de terra batida. Esperança havia escolhido seu melhor vestido, um simples vestido azul que Benedito havia mandado fazer especialmente para ela, com uma costureira de Montes Claros. Era a primeira roupa que possuía, que havia sido cortada e costurada, pensando em seu corpo específico, e isso a fazia sentir mais confiante. Quando chegaram à festa, houve um momento de silêncio perceptível na música e nas conversas. Todas as cabeças se viraram para observar o casal que acabara de chegar. Esperança sentiu o impulso familiar de se encolher e se esconder, mas Benedito tomou seu braço gentilmente e a conduziu em direção ao grupo de pessoas. Para sua surpresa, seu Antônio se aproximou imediatamente, acompanhado por sua esposa, Dona Maria, uma mulher baixinha e rechonchuda com um sorriso caloroso. "Que bom que vocês vieram!" exclamou Dona Maria, estendendo as mãos para cumprimentar Esperança. "Antônio não para de falar na sua horta. Disse que seus tomates são os maiores que já viu." A conversa fluiu naturalmente, focada nas plantas e na agricultura, assuntos que Esperança conhecia bem. Logo ela estava cercada por outros fazendeiros curiosos para saber seus segredos de cultivo. Pela primeira vez em sua vida, era o centro das atenções por algo positivo que havia conquistado com seu próprio esforço. Conforme a noite avançava, Esperança foi gradualmente relaxando. As pessoas a tratavam com respeito e interesse genuíno, perguntando sobre técnicas de plantio, épocas de colheita, cuidados com pragas. Sua altura e aparência física pareciam ter se tornado detalhes irrelevantes diante de seu conhecimento prático. Foi quando a sanfona começou a tocar uma música mais lenta e melancólica que algo extraordinário aconteceu. A melodia era uma cantiga antiga que Esperança conhecia desde criança, uma canção que sua avó costumava cantarolar enquanto trabalhava na cozinha. Sem pensar no que estava fazendo, Esperança começou a cantarolar junto com a música. Sua voz era baixa no início, quase um sussurro, mas havia uma qualidade nela que fez as pessoas próximas pararem de conversar para ouvir melhor. Encorajada pelo silêncio atento, Esperança permitiu que sua voz ficasse mais alta e clara. O que emergiu de sua garganta surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Era uma voz rica e profunda, com uma qualidade aveludada que parecia abraçar cada nota da melodia antiga. A sanfona suavizou o toque para acompanhar melhor sua voz, e logo outros instrumentos se juntaram, criando uma harmonia perfeita. Esperança cantava com os olhos fechados, perdida na música, expressando através da canção todas as emoções que havia guardado dentro de si durante anos de silêncio. A letra falava de uma mulher que havia encontrado seu caminho depois de muito sofrimento, de alguém que havia descoberto sua força através da dor. As palavras saíam dos lábios de Esperança, carregadas de uma verdade pessoal que tocou profundamente todos os presentes. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu era completamente diferente do silêncio que havia recebido sua chegada.
Era um silêncio reverente, admirado, emocionado. Foi Dona Maria quem quebrou o encanto, batendo palmas com entusiasmo. Meu Deus do céu, que voz maravilhosa! O comentário desencadeou uma salva de aplausos de toda a festa. As pessoas se aproximaram de Esperança, elogiando sua voz, pedindo que cantasse outras músicas. Pela primeira vez em sua vida, ela estava recebendo admiração e apreço genuínos por um talento que nem sabia que possuía. Benedito observava tudo com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Vê-la finalmente reconhecida por suas qualidades, em vez de julgada por sua aparência, enchia-o de uma alegria profunda. Quando ela olhou para ele por cima das cabeças das pessoas que a cercavam, seus olhos se encontraram e houve um momento de compreensão mútua que mudou algo fundamental entre eles. Naquela noite, no caminho de volta para casa, Esperança se sentiu diferente. Não era mais apenas a mulher que havia sido vendida e depois salva. Era alguém com talentos únicos, alguém que podia contribuir positivamente para a comunidade, alguém que merecia respeito e admiração. "Por que nunca me disse que sabia cantar?" perguntou Benedito enquanto guiava os bois pela estrada iluminada pela lua. "Porque eu não sabia", respondeu Esperança honestamente. "Nunca tive oportunidade de descobrir." Benedito assentiu, compreendendo. Na fazenda do Coronel Sebastião, ela havia sido tratada como um fardo a ser escondido, não como uma pessoa com potencial a ser desenvolvido. Nunca havia tido a chance de explorar suas habilidades ou descobrir seus talentos. "Você tem muitos outros talentos que ainda não descobriu", disse ele com convicção. "Vamos ter tempo para encontrar todos eles." Nos dias seguintes à festa, a vida na fazenda mudou sutilmente. Esperança carregava consigo uma confiança nova que se refletia em tudo o que fazia. Trabalhava na horta cantarolando baixinho, cozinhava com mais prazer e criatividade e conversava com Benedito com mais abertura e espontaneidade. O relacionamento entre eles também estava evoluindo. O que havia começado como um arranjo prático e compassivo estava se transformando gradualmente em algo mais profundo. Não era amor romântico ainda, mas era uma parceria genuína, baseada em respeito mútuo, compreensão compartilhada e admiração crescente. Benedito havia começado a pedir a opinião de Esperança sobre decisões da fazenda. Quando pensava em plantar alguma cultura nova, quando considerava comprar mais gado, quando planejava melhorias na propriedade, sempre conversava com ela primeiro. Valorização sua perspectiva e confiava em seus instintos. Esperança, por sua vez, passou a se interessar mais pelos aspectos financeiros e administrativos da fazenda. Aprendeu a fazer contas, a planejar orçamentos, a negociar preços na feira. Descobriu que possuía uma mente prática e organizadora, que complementava perfeitamente as habilidades de Benedito. Uma tarde, quando estavam discutindo a possibilidade de expandir a horta para vender produtos na feira de Montes Claros, Benedito fez um comentário que revelou muito sobre como suas percepções haviam mudado. "Você deveria ser sócia oficial da fazenda", disse casualmente. "Sua contribuição é tão importante quanto a minha." Esperança parou de descascar milho e o olhou surpresa. "Sou sua esposa. Isso não me torna automaticamente sócia?" Benedito balançou a cabeça. "Ser esposa e ser sócia são coisas diferentes. Muitas esposas trabalham nas fazendas dos maridos sem ter direito oficial sobre as decisões ou os lucros. Quero que você tenha esse direito." Era uma oferta extraordinária para a época e região. A maioria dos homens considerava as esposas como ajudantes, não como parceiras iguais nos negócios. Mas Benedito havia observado as contribuições de Esperança e reconhecido que ela merecia reconhecimento oficial. "Aceito", disse ela simplesmente, mas suas palavras carregavam um peso emocional profundo. Naquela noite, eles selaram a parceria com um aperto de mãos formal que os fez rir pela seriedade exagerada do gesto. Mas por baixo do humor, ambos compreendiam que haviam dado mais um passo importante na construção de uma vida genuinamente compartilhada. O que nenhum dos dois antecipava era que logo seriam testados por desafios que exigiriam toda a força de sua parceria recém-formalizada. A região estava entrando numa época de seca severa que colocaria à prova
Não apenas sua habilidade de manter a fazenda próspera, mas também a solidez do vínculo que haviam construído entre eles. A seca chegou como uma maldição silenciosa que se instalou sobre o sertão de Montes Claros com a implacabilidade de uma praga bíblica. Durante semanas, o sol castigou a terra vermelha sem piedade, sugando toda a umidade do solo e deixando para trás rachaduras profundas que pareciam feridas abertas na carne da terra. Os poços da região começaram a secar um por um. Primeiro foi o de seu Antônio, depois o da fazenda dos irmãos Pereira, em seguida os poços menores das propriedades mais pobres. O gado mugia de sede, reunindo-se ao redor dos bebedouros vazios com olhos vítreos de desespero. A horta de Esperança, que havia sido motivo de orgulho e admiração, começou a mostrar sinais de sofrimento, apesar de todos os seus cuidados. As folhas murchavam durante o dia, mesmo quando ela as regava abundantemente durante as primeiras horas da manhã. O solo, antes fértil e escuro, estava se tornando uma poeira ressecada que o vento carregava em nuvens vermelhas. Benedito racionava cuidadosamente a água do poço da fazenda, mas mesmo assim podia ver que não duraria muito mais tempo. Pela primeira vez desde que Esperança chegara, um clima de preocupação séria pairava sobre a propriedade. As conversas durante as refeições giravam sempre em torno do mesmo assunto: quanto tempo mais conseguiriam resistir sem chuva. Foi numa dessas manhãs de calor sufocante que Esperança tomou uma decisão que mudaria o destino de toda a região. Estava observando o gado sedento reunido ao redor do bebedouro, quase vazio, quando sentiu algo que não conseguia explicar com palavras. Era como se a terra estivesse sussurrando para ela, chamando sua atenção para algo importante. "Benedito", disse, aproximando-se dele com uma determinação estranha nos olhos. "Preciso cavar um poço." Ele levantou os olhos do coxo que estava consertando, surpreso pela declaração súbita. "Esperança, nosso poço ainda tem um pouco de água, e não temos dinheiro para contratar alguém para cavar outro." "Não vou contratar ninguém", respondeu ela simplesmente. "Vou cavar eu mesma." Benedito franziu o senho, preocupado. Cavar um poço é trabalho para vários homens, com ferramentas específicas. É perigoso e pode levar semanas. Esperança apontou para um local específico do pasto, cerca de 50 metros atrás da casa. "Ali", disse com convicção absoluta. "Tem água ali embaixo? Posso sentir." Não havia explicação lógica para sua certeza. Era uma intuição profunda que vinha do mesmo lugar de onde vinham seus instintos sobre as plantas. Algo dentro dela sabia, com uma confiança inabalável, que havia água naquele local específico. Benedito a estudou por um longo momento. Havia aprendido a confiar nos instintos aparentemente impossíveis de Esperança quando se tratava da terra. Sua horta prosperara quando todas as outras falhavam. Suas plantas sobreviviam quando não deviam. Talvez ela possuísse algum tipo de conexão com a terra que ele não compreendia, mas não podia ignorar. "Se você tem certeza", disse finalmente, "vamos tentar." Esperança começou a cavar na manhã seguinte. Usou as ferramentas que Benedito havia feito, especialmente para ela, as enxadas pesadas, as picaretas reforçadas, as pás grandes. Trabalhou metodicamente, removendo camadas de terra ressecada, com uma determinação que impressionava qualquer um que a observasse. Benedito ajudava quando podia, mas reconhecia que a força e resistência de Esperança ultrapassavam as suas próprias. Ela conseguia trabalhar durante horas sob o sol escaldante, cavando mais fundo a cada dia, seguindo algum tipo de mapa interno que só ela conseguia ler. Os vizinhos começaram a aparecer para observar o trabalho. No início, vinham movidos pela curiosidade, querendo ver a mulher gigante tentando cavar um poço com as próprias mãos. Alguns faziam comentários irônicos sobre a futilidade do empreendimento. Outros balançavam a cabeça com pena, convencidos de que ela estava perdendo tempo e energia preciosos. Mas conforme os dias passavam e Esperança continuava cavando com determinação incansável, os comentários irônicos deram lugar a uma admiração relutante. Mesmo aqueles que duvidavam de suas chances de sucesso não podiam deixar de admirar sua persistência e força física. No 10º dia de trabalho, quando o buraco já estava tão fundo que apenas a cabeça de Esperança aparecia,
quando ela estava no fundo, seu Antônio apareceu na fazenda com uma expressão de desespero no rosto. Benedito, nosso gado está morrendo, disse sem rodeios. O poço secou completamente ontem. Se não encontrarmos água em 2 dias, vamos perder todos os animais. Esperança emergiu do buraco, coberta de terra vermelha dos pés à cabeça, mas com olhos que brilhavam de determinação. Vai ter água, disse simplesmente. Tenho certeza. Seu Antônio a olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Como você pode ter tanta certeza? Porque posso ouvir, respondeu ela, e suas palavras carregavam uma convicção que era impossível de ignorar. Naquela tarde, outros vizinhos chegaram. Os irmãos Pereira, cujos poços também haviam secado. Dona Maria, preocupada com a pequena criação de cabras que mantinha para complementar a renda familiar. Até mesmo algumas pessoas da cidade apareceram, atraídas pela história da mulher que estava tentando encontrar água, cavando com as próprias mãos. No 12º dia, quando Esperança estava trabalhando no que parecia ser a profundidade máxima que conseguiria alcançar sozinha, sua picareta atingiu algo diferente. Em vez do som seco de metal batendo em terra compacta, ouviu um ruído úmido e abafado. "Água!" gritou, sua voz ecoando do fundo do buraco. "Tem água aqui!" Um murmúrio de excitação se espalhou entre os vizinhos que aguardavam no terreiro. Benedito se aproximou correndo da borda do buraco e olhou para baixo. Podia ver Esperança de joelhos no fundo, escavando freneticamente com as mãos, e água começando a brotar do solo como uma promessa de salvação. Em questão de horas, o fundo do buraco estava coberto com uma poça de água cristalina que crescia rapidamente. Esperança subiu do buraco encharcada e, sorrindo como nunca a haviam visto sorrir antes, havia encontrado não apenas água, mas água abundante, limpa e fresca. A notícia se espalhou pela região como fogo em capim seco. A mulher gigante havia descoberto uma fonte de água durante a pior seca dos últimos 20 anos. E não era apenas um pouco de água, era um lençol freático abundante que prometia ser suficiente para sustentar várias fazendas. Esperança não hesitou em compartilhar a descoberta. Organizou um sistema de revezamento onde os vizinhos podiam vir buscar água para seus animais e suas famílias. Não cobrou nada, não exigiu favores em troca. Simplesmente ofereceu a salvação que havia descoberto para todos que precisavam. Seu Antônio foi o primeiro a trazer seu gado. Quando os animais sedentos encontraram a água fresca, mugiam de alívio e gratidão. O homem ficou observando com lágrimas nos olhos, enquanto seus animais bebiam avidamente. "Como posso agradecer?" perguntou, segurando as mãos enormes de Esperança entre as suas. "Não precisa agradecer", respondeu ela. "A terra deu a água. Eu só a encontrei." Mas todos sabiam que não era tão simples assim. Esperança possuía algum tipo de dom especial, uma conexão com a terra que permitia que ela percebesse coisas que outras pessoas não conseguiam. Era um talento raro e valioso, que ela usava generosamente para o benefício de toda a comunidade. Durante as semanas seguintes, o Poço de Esperança se tornou o centro de atividade da região. Pessoas vinham de fazendas distantes buscar água, sempre recebidas com hospitalidade e sem cobranças. A reputação de Esperança cresceu de mulher estranha para a salvadora da comunidade. Foi durante uma noite de tempestade particularmente violenta, cerca de 1 mês depois da descoberta do poço, que algo ainda mais significativo aconteceu entre Esperança e Benedito. Raios cortavam o céu escuro como facas de prata, e o trovão abalava as paredes de adobe da casa com estrondos que pareciam anunciar o fim do mundo. Esperança estava sentada na cozinha, aparentemente calma, mas Benedito pôde perceber que ela estava tremendo ligeiramente. Não era medo da tempestade, era algo mais profundo e pessoal. "Você está bem?" perguntou, sentando-se ao lado dela na mesa. Por um longo momento, Esperança não respondeu. Depois, com voz baixa e carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente via nela, começou a falar. "Tenho medo de que Deus me fez grande para me punir por algum pecado que não conheço. Que meu tamanho seja uma marca da sua ira." As palavras saíram carregadas de anos de dor e autoquestionamento. Todas as vezes que havia sido rejeitada, todas as vezes que havia se sentido como um erro da natureza,
Todas as dúvidas sobre seu lugar no mundo se concentraram nessa confissão feita no meio da tempestade. Benedito ouviu em silêncio, compreendendo que ela estava compartilhando com ele a ferida mais profunda de sua alma. Quando ela terminou de falar, ele se levantou e se posicionou diante dela, olhando diretamente em seus olhos. "Trovão é só barulho", disse calmamente, tocando o próprio peito. "E seu tamanho é só corpo. Quem você é está aqui dentro. E quem você é vale mais que qualquer pessoa pequena e cruel que conheci." Suas palavras atingiram esperança no lugar mais vulnerável e dolorido de seu coração, trazendo uma cura que ela não sabia que era possível. Pela primeira vez, alguém havia reconhecido que ela era muito mais do que sua aparência física, que seu valor como pessoa transcendia completamente as características que sempre haviam a definido aos olhos dos outros. Naquela noite, durante a tempestade, algo fundamental mudou entre eles. O que havia sido compaixão e parceria começou a se transformar em algo mais profundo e duradouro. Não era ainda amor romântico, mas era uma conexão emocional genuína, baseada em aceitação total e admiração mútua. 3 meses depois, Esperança descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma mistura de alegria e ansiedade. Alegria, porque representava a continuação da família que ela e Benedito estavam construindo. Ansiedade, porque não sabia se seria capaz de ser uma boa mãe, se conseguiria transmitir a uma criança a confiança e autoestima que ela mesma havia levado tanto tempo para encontrar. A gravidez de Esperança transcorreu de forma surpreendentemente tranquila durante os primeiros 7 meses. Sua força física natural parecia ter se adaptado perfeitamente às demandas da gestação, e ela continuou trabalhando na horta com a mesma energia de sempre, ajustando apenas o ritmo conforme seu corpo se modificava. Benedito demonstrava um cuidado tocante com ela durante esse período, constantemente verificando se estava se alimentando bem, se descansava o suficiente, se precisava de alguma coisa. Havia construído um banco especial para a varanda, onde ela podia se sentar confortavelmente nas tardes, quando o calor ficava mais intenso. A comunidade também havia se mostrado solidária de forma inesperada. Dona Maria aparecia regularmente com caldos nutritivos e chás de ervas medicinais. Seu Antônio ofereceu os serviços de sua esposa, que tinha experiência como parteira, para quando chegasse a hora do nascimento. Até mesmo o padre Antônio, um homem jovem que havia chegado recentemente à paróquia, visitava a fazenda ocasionalmente para conversar e oferecer bênçãos. Mas o destino tinha outros planos para a família que estava se formando. Era uma noite do final de maio, quando uma ventania terrível começou a castigar a região. O vento uivava entre as árvores como uma criatura selvagem, arrancando telhas das casas e derrubando cercas por onde passava. A temperatura caiu drasticamente em questão de horas, trazendo um frio cortante que contrastava violentamente com o calor habitual da região. Esperança estava deitada na cama quando as primeiras dores começaram. No início, pensou que fossem apenas desconfortos causados pela pressão atmosférica da tempestade, mas logo percebeu que havia algo diferente acontecendo. As dores vinham em ondas regulares, intensificando-se gradualmente. Benedito chamou, tentando manter a calma na voz. Ele acordou imediatamente, percebendo pela forma como ela pronunciou seu nome que algo estava acontecendo. Quando ela explicou sobre as dores, o rosto dele empalideceu. "É muito cedo", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A criança não estava prevista para nascer por mais 2 meses. Nascimentos prematuros eram extremamente perigosos na região, onde recursos médicos eram escassos e as condições nem sempre ideais. Benedito sabia que precisava agir rapidamente. "Vou buscar Dona Maria", disse, levantando-se para se vestir. Mas a tempestade estava tão violenta que sair de casa seria arriscado demais. O vento poderia derrubar uma pessoa e as estradas estavam perigosas devido aos galhos e detritos voadores. Eles estavam sozinhos para enfrentar o que estava por vir. As horas seguintes foram as mais longas e intensas da vida de Esperança. As dores se intensificavam com cada contração, e ela podia sentir que o bebê estava determinado a nascer,
independentemente de estar ou não preparado para enfrentar o mundo. Benedito fazia o que podia para ajudar, seguindo instintivamente o que havia observado em nascimentos de animais na fazenda. Ferveu água, preparou toalhas limpas, manteve o ambiente aquecido apesar da ventania que ameaçava apagar as chamas do fogão a lenha. Quando a criança finalmente nasceu, no meio da madrugada, era um menino pequeno e frágil que mal conseguia chorar. Sua respiração era irregular e fraca, e sua cor estava mais azulada do que deveria ser. Benedito envolveu a criança em cobertores quentes, mas ambos sabiam que a situação era crítica. "O bebê está com dificuldade para respirar", disse Benedito, a voz carregada de preocupação e medo. Esperança pegou o filho nos braços, com todo o cuidado possível. O menino era tão pequeno que parecia quebrar com um toque mais firme. Seus olhinhos estavam fechados, e sua respiração era tão fraca que era quase imperceptível. Foi então que algo instintivo e profundo emergiu de dentro de Esperança. Começou a cantarolar baixinho, com a mesma voz rica e aveludada que havia encantado a festa junina meses antes. Mas desta vez, não estava cantando para entreter ou impressionar. Estava cantando para salvar a vida de seu filho. A música que escolheu era uma cantiga de ninar antiga, que sua avó costumava cantar para ela quando era criança. A melodia era simples e repetitiva, mas saía da garganta de Esperança carregada de todo o amor maternal que ela possuía. Conforme ela cantava, algo notável começou a acontecer. A respiração do bebê ficou mais regular, seus pulmões pequeninhos se expandindo com mais facilidade. A cor azulada de sua pele começou a dar lugar a um rosa suave e saudável. Benedito observava fascinado enquanto a voz de Esperança parecia ter um efeito quase mágico sobre a criança. O menino se acalmou completamente, sua respiração se estabilizou e, pela primeira vez desde o nascimento, abriu os olhinhos e os fixou no rosto da mãe. "Continue cantando", sussurrou Benedito, maravilhado com o que estava presenciando. Esperança cantou durante toda a noite, embriagando, alternando entre cantigas de ninar e canções religiosas que sabia de memória. Cada nota parecia fortalecer o bebê. Cada melodia parecia dar-lhe mais energia para viver e crescer. Quando o sol nasceu e a ventania finalmente se acalmou, o menino estava respirando normalmente e choramingando com a força típica de um recém-nascido saudável. O que havia começado como uma situação potencialmente trágica se transformara num milagre através do poder inexplicável da voz materna. Dona Maria chegou logo depois do amanhecer, preocupada porque havia percebido que a tempestade poderia ter precipitado o nascimento. Quando viu o bebê saudável nos braços de Esperança, balançou a cabeça admirada. "Este menino tem sorte de ter uma mãe como você", disse simplesmente. A notícia do nascimento se espalhou rapidamente pela região, junto com a história de como Esperança havia salvado a vida do filho cantando durante toda a noite. Para uma comunidade que já a via como alguém especial, devido ao episódio do poço, essa nova demonstração de seus dons apenas confirmou que ela possuía capacidades extraordinárias. O menino foi batizado com o nome de João, em homenagem a São João Batista, santo protetor da região. Cresceu forte e saudável, desenvolvendo desde cedo uma gentileza natural que lembrava muito a personalidade do pai, mas também uma determinação firme que claramente herdara da mãe. Nos meses seguintes ao nascimento de João, algo inesperado começou a acontecer na fazenda. Mulheres da região começaram a procurar Esperança, não apenas para buscar conselhos sobre agricultura ou para admirar sua horta, mas para pedir ajuda com problemas pessoais que não conseguiam resolver sozinhas. A primeira foi Dona Rosa, uma viúva de 40 anos que estava lutando para manter a pequena propriedade que o marido havia deixado. Chegou numa tarde de sol forte, carregando uma sacola de verduras como presente e um olhar de quem havia esgotado todas as outras opções. Esperança a recebeu na varanda, serviu café fresco e biscoitos de polvilho e ouviu pacientemente enquanto a mulher explicava suas dificuldades. O filho mais velho havia partido para a cidade em busca de trabalho. O filho mais novo era pequeno demais para ajudar com o trabalho pesado, e ela não conseguia manter a propriedade produtiva sozinha. "Você sabe trabalhar a terra?", perguntou Esperança.
Dona Rosa assentiu. Sempre trabalhei ao lado do meu marido. Sei plantar, sei cuidar dos animais. Só não tenho força suficiente para algumas tarefas. Esperança pensou por um momento. Depois fez uma proposta que surpreendeu a visitante. Que tal se você viesse trabalhar aqui comigo 2 vezes por semana? Posso ensinar algumas técnicas que aprendi e você pode me ajudar com tarefas que exigem mais delicadeza. Em troca, você leva para casa uma parte da produção. Era uma solução que beneficiava ambas as mulheres. Dona Rosa ganharia conhecimento, apoio e uma fonte de renda adicional. Esperança teria ajuda com a crescente produção da horta e companhia feminina, algo que havia sentido falta desde que chegara à região. O arranjo funcionou tão bem que logo outras mulheres começaram a aparecer com pedidos similares. Hannah, uma jovem mãe solteira que havia sido rejeitada pela família quando engravidou. Teresa, esposa de um homem violento que bebia demais e a agredia regularmente. Marta, uma mulher idosa que havia sido abandonada pelos filhos e não tinha como se sustentar. Esperança acolhia todas elas com a mesma gentileza e sabedoria prática. Não fazia julgamentos, não dava conselhos moralistas. Simplesmente oferecia trabalho digno, companhia solidária e a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade. Gradually, a fazenda se transformou num ponto de encontro para mulheres que precisavam de apoio. Elas trabalhavam juntas na horta expandida, compartilhavam refeições no terreiro, trocavam experiências e conhecimentos. Era uma comunidade informal de solidariedade feminina que nascia naturalmente ao redor da presença acolhedora de Esperança. O padre Antônio observava esses desenvolvimentos com interesse crescente. Era um homem jovem e progressista que acreditava que a igreja deveria se envolver ativamente na solução dos problemas sociais da comunidade. Quando viu o trabalho que Esperança estava fazendo com as mulheres abandonadas e necessitadas, decidiu se aproximar para oferecer apoio oficial da paróquia. Numa tarde de domingo, depois da missa, apareceu na fazenda vestindo roupas simples em vez da batina formal. Queria conversar com Esperança como pessoa, não como autoridade religiosa. "O que você está fazendo aqui é obra de Deus", disse diretamente, sem rodeios, "e eu gostaria de ajudar de forma oficial." Esperança ficou surpresa, mas interessada. "Como?" "Podemos formalizar isso como um projeto da igreja", explicou o padre. "Isso daria legitimidade oficial ao trabalho e protegeria vocês de qualquer crítica ou interferência. Além disso, eu poderia ajudar a conseguir recursos e apoio de outras paróquias." A proposta era atrativa, mas Esperança tinha uma condição importante. As mulheres que vêm aqui não podem ser julgadas ou forçadas a seguir regras que não fazem sentido para suas vidas, disse firmemente. "Se uma mulher está fugindo de um marido violento, não vou dizer que ela deve voltar porque o casamento é sagrado. Se uma jovem está grávida e solteira, não vou tratá-la como pecadora." O padre Antônio assentiu sem hesitação. "Concordo completamente. Deus é amor e compaixão, não julgamento e punição." Foi assim que nasceu oficialmente a Cooperativa de Mulheres Rurais de São Benedito, o primeiro projeto do tipo na região. Com o apoio da igreja, Esperança pôde expandir o trabalho, oferecer cursos de alfabetização para as mulheres que não sabiam ler e criar um sistema organizado para a venda dos produtos na Feira de Montes Claros. O dinheiro arrecadado era dividido igualmente entre todas as participantes, criando uma fonte de renda independente para mulheres que antes dependiam completamente de maridos, pais ou filhos. Era uma revolução silenciosa, mas profunda na vida daquela comunidade conservadora. Conforme João crescia, ele se acostumou a ter sempre mulheres diferentes pela casa. Tratava todas elas como tias queridas, ouvia suas histórias com interesse infantil e aprendia desde cedo que as famílias podem ser formadas por laços de escolha e não apenas por sangue. Aos 3 anos, João já demonstrava uma personalidade especial. Era gentil, mas determinado, curioso, mas respeitoso, afetuoso, mas independente. Havia herdado a inteligência prática da mãe e a gentileza natural do pai, criando uma combinação encantadora que conquistava todos que o conheciam. Uma tarde, quando o menino brincava no terreiro enquanto as mulheres trabalhavam na horta, ele se aproximou de Esperança
com uma pergunta que a fez refletir profundamente sobre o futuro. Mãe, quando eu crescer, posso ajudar a cuidar das mulheres como você faz? Esperança parou o que estava fazendo e se agachou na altura dos olhos do filho. Claro que pode, respondeu. Mas primeiro você vai estudar muito para aprender a ajudar ainda melhor. Era uma promessa que ela pretendia cumprir. João teria todas as oportunidades educacionais que ela nunca teve. Estudaria, conheceria o mundo além do sertão e depois decidiria por si mesmo como queria usar seus talentos para melhorar a vida das pessoas. O que Esperança ainda não antecipava era que sua obra estava crescendo muito além das fronteiras de Montes Claros e que logo ela seria descoberta por pessoas com poder para transformar sua pequena cooperativa local num modelo nacional. Mudanças ainda maiores estavam por vir, e com elas, desafios que testariam toda a força e sabedoria que ela havia desenvolvido durante esses anos de crescimento e autodescoberta. 5 anos depois do nascimento de João, a Cooperativa de Mulheres Rurais de São Benedito havia se transformado numa força transformadora que ultrapassava em muito as fronteiras de Montes Claros. O que começara como um grupo informal de mulheres, ajudando umas às outras, havia evoluído para uma organização estruturada que atendia mais de 200 famílias em toda a região norte de Minas Gerais. A fazenda de Esperança e Benedito havia crescido significativamente para acomodar as atividades da cooperativa. Novos quartos foram construídos para abrigar temporariamente mulheres que fugiam de situações violentas. Uma sala grande foi erguida, onde aconteciam as reuniões semanais e os cursos de alfabetização. Um forno de barro maior permitia que elas produzissem pães, biscoitos e bolos para vender na feira não apenas de Montes Claros, mas de cidades vizinhas. O sucesso da cooperativa havia chamado a atenção de autoridades governamentais. Numa manhã de setembro, um carro oficial parou no terreiro da fazenda, carregando 3 homens de terno e gravata que pareciam completamente deslocados naquele ambiente rural. Eram representantes do governo federal, vindos de Brasília especificamente para conhecer o trabalho de Esperança. O líder da delegação era Dr. Roberto Mendes, um sociólogo jovem e entusiasmado que trabalhava no Ministério do Desenvolvimento Social. Havia lido relatórios sobre a cooperativa enviados pelo padre Antônio e ficara impressionado com os resultados alcançados. Senhora Esperança, disse ele, depois de observar atentamente todas as atividades da cooperativa durante uma tarde inteira, o trabalho que vocês desenvolveram aqui é extraordinário. Nunca vi nada parecido no país. Esperança, agora com 31 anos, havia desenvolvido uma presença ainda mais imponente. Não apenas por sua altura, mas pela confiança natural e autoridade gentil que irradiava. Era claramente a líder respeitada de uma comunidade próspera. Obrigada, disse simplesmente, sem demonstrar intimidação diante dos visitantes importantes. Mas o trabalho é de todas nós. Eu só ofereci o espaço inicial. Dr. Mendes sorriu, impressionado com sua humildade genuína. É exatamente essa atitude que torna o projeto tão especial. Queremos propor algo que pode mudar a vida de milhares de mulheres em todo o Brasil. A proposta era ambiciosa e tentadora. O governo federal queria transformar a Cooperativa de Esperança em modelo nacional, oferecendo recursos substanciais para expandir o projeto por todo o país. Seria criado um programa oficial, baseado nos métodos desenvolvidos em São Benedito, com Esperança como consultora principal e porta-voz nacional. Os recursos oferecidos eram impressionantes. Verba para a construção de centros similares em outros estados, salários para coordenadoras treinadas, materiais educativos, equipamentos agrícolas modernos e uma estrutura de apoio que permitiria ao projeto crescer de forma sustentável. Mas havia uma condição que fez Esperança hesitar. O projeto precisaria levar o nome oficial de Projeto Nacional de Desenvolvimento Feminino Rural, explicou o Dr. Mendes. Para fins de política pública, precisa ter uma denominação técnica e oficial. Esperança ficou em silêncio por um longo momento, pensando cuidadosamente sobre a proposta. Finalmente, olhou diretamente para Dr. Mendes e disse algo que surpreendeu a todos os presentes. Aceito a proposta, mas com uma condição não negociável.
O sociólogo se inclinou para a frente, interessado. Qual seria? Se vão usar meu trabalho como modelo, então o projeto levará meu nome verdadeiro. Não o nome que meu pai me deu, mas o nome que eu escolhi para mim mesma. A revelação deixou todos confusos. Dr. Mendes franziu o senho. Não entendo. Esperança não é seu nome verdadeiro? Pela primeira vez em muitos anos, Esperança falou sobre sua infância e juventude. Contou sobre como o coronel Sebastião sempre a havia tratado como uma aberração, sobre como foi vendida como mercadoria, sobre como havia chegado àquela fazenda sem identidade própria ou autoestima. O nome que meu pai me deu era Conceição, explicou calmamente. Mas esse nome pertencia à mulher que foi vendida por 50 cruzeiros. Quando Benedito me trouxe para cá, comecei a me reconstruir como pessoa. Escolhi o nome Esperança, porque foi isso que encontrei aqui. Esperança de uma vida melhor, esperança de ter valor, esperança de poder ajudar outras pessoas. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Benedito, que estava presente na reunião, olhava para a esposa com admiração e orgulho. João, agora com 5 anos, observava tudo com a seriedade de uma criança que compreendia instintivamente que estava presenciando algo importante. Dr. Mendes limpou a garganta, visivelmente tocado pela história. Então será o Projeto Esperança de Desenvolvimento Feminino Rural. É um nome muito mais bonito e significativo do que qualquer denominação técnica que possamos inventar. Nos meses seguintes, a transformação foi rápida e impressionante. Centros baseados no modelo de São Benedito começaram a surgir em Bahia, Ceará, Pernambuco e outros estados do Nordeste. Esperança viajava regularmente para treinar coordenadoras, compartilhar técnicas e garantir que a essência do projeto original fosse mantida. Cada centro seguia os mesmos princípios fundamentais: acolhimento sem julgamento, trabalho digno para mulheres necessitadas, educação, alfabetização e criação de redes de apoio mútuo. Mas cada um adaptava esses princípios às realidades locais, criando uma diversidade rica que enriquecia todo o programa. João crescia acompanhando essas transformações, e seu interesse pelo estudo se intensificava conforme via o impacto que a educação tinha na vida das mulheres que sua mãe ajudava. Aos 8 anos, já lia fluentemente e demonstrava curiosidade insaciável sobre tudo o que acontecia ao seu redor. Mãe, disse ele numa tarde enquanto observava Esperança revisar relatórios de outros centros, quando eu crescer, quero estudar para ser veterinário e ajudar os animais da região. Mas também quero aprender sobre como ajudar as pessoas. Como você faz? Esperança sorriu, lembrando-se da promessa que havia feito a si mesma quando ele era bebê. Vai estudar tudo o que quiser, meu filho. O mundo é grande e há muito para aprender. Fiel à sua palavra, Esperança e Benedito fizeram sacrifícios consideráveis para garantir que João tivesse acesso à melhor educação possível. Venderam gado, usaram parte dos recursos do projeto federal e até empenharam joias que Esperança havia ganhado de presente das mulheres da cooperativa para pagar a escola particular na cidade. Quando João completou 16 anos, era um jovem estudioso, respeitoso e profundamente consciente da responsabilidade que carregava como filho de pessoas que haviam dedicado suas vidas ao bem-estar da comunidade. Havia sido aceito na Universidade Estadual para estudar veterinária, realizando o sonho que expressara ainda criança. No dia em que partiu para a capital, Esperança e Benedito o acompanharam até a estação de ônibus de Montes Claros. O jovem carregava uma mala simples e uma mochila cheia de livros, mas, principalmente, levava consigo os valores sólidos que havia aprendido crescendo numa comunidade dedicada ao cuidado mútuo. Lembre-se sempre de quem você é e de onde veio, disse Esperança, abraçando o filho alto e magro que havia herdado sua inteligência e a gentileza do pai. Mas não se sinta obrigado a repetir nossa vida. Encontre seu próprio caminho para ajudar o mundo. Aos 55 anos, Esperança recebeu a notícia que coroaria todo o seu trabalho. O projeto Esperança havia se expandido tanto e obtido resultados tão consistentes que o governo federal decidira transformá-lo em política pública permanente. Seria incluído na Constituição como programa oficial de assistência social,
garantindo sua continuidade independentemente de mudanças políticas. Mas mais importante que o reconhecimento oficial era a transformação real que havia acontecido na vida de milhares de mulheres. Esperança recebia cartas semanalmente de beneficiárias do projeto em todo o país, contando histórias de superação, crescimento e conquista de independência. Uma dessas cartas, chegada numa tarde de dezembro, a emocionou particularmente. Era de Maria Fernanda, uma jovem de 14 anos que havia chegado ao centro de São Benedito 5 anos antes, trazida pela mãe envergonhada porque a menina era alta demais e assustava os homens, nunca ia casar. Querida Esperança, dizia a carta, hoje me formei professora e consegui meu primeiro emprego numa escola rural da Bahia. Quero dedicar minha carreira a ensinar meninas que, como eu, cresceram pensando que eram grandes demais, diferentes demais, estranhas demais. Quero mostrar a elas que ser diferente pode ser uma bênção, não uma maldição. Obrigada por me ensinar que posso ocupar todo o espaço que preciso no mundo. Esperança leu a carta em voz alta para Benedito, enquanto estavam sentados na varanda, observando o movimento constante de mulheres que chegavam e partiam do centro. Era fim de tarde, e o som de risadas e conversas em português misturado com expressões regionais criava uma sinfonia familiar de vozes femininas construindo vidas melhores. Aos 60 anos, Esperança havia se tornado uma figura respeitada nacionalmente. Jornalistas vinham regularmente entrevistá-la, acadêmicos estudavam seus métodos, políticos citavam seu trabalho em discursos. Mas ela continuava morando na mesma fazenda, trabalhando na mesma horta, recebendo pessoalmente cada mulher que procurava ajuda. Seu corpo começara a sentir o peso dos anos de trabalho intenso. Artrite nas mãos enormes que haviam plantado tantas sementes, dores nas costas, que haviam carregado tanto peso emocional e físico. Mas continuou ativa porque finalmente compreendera, com absoluta clareza, o propósito de sua existência. Na festa de São João de 1983, 20 anos depois de ter sido vendida na mesma igreja, Esperança foi homenageada pela comunidade inteira de Montes Claros. O prefeito declarou o dia 24 de junho como Dia Municipal da Mulher Trabalhadora Rural, em reconhecimento ao seu trabalho. A celebração aconteceu no terreiro da fazenda, agora expandido para acomodar centenas de pessoas. Fogueiras crepitavam por todo o espaço. O cheiro familiar de pamonha e canjica perfumava o ar. Acordeões tocavam músicas tradicionais que faziam todos dançar. Esperança estava sentada na varanda, observando a festa, quando João se aproximou. Agora formado em veterinária, havia retornado à região para trabalhar com os animais das fazendas locais, mas também para aprender sobre administração de projetos sociais. Queria continuar o trabalho da mãe de uma forma que combinasse seus conhecimentos técnicos com a missão familiar de ajudar a comunidade. Mãe, disse ele, sentando-se ao lado dela, olhe tudo isso que você construiu. Esperança observou a cena diante de si. Centenas de pessoas de todas as idades comemoravam juntas no terreiro que uma vez havia sido apenas o local onde uma mulher rejeitada aprendera a plantar tomates. Via mulheres que haviam chegado ali desesperadas e agora riam com confiança. Via crianças brincando livremente, crescendo numa comunidade que as valorizava. Via homens que haviam aprendido a respeitar e valorizar o trabalho feminino. Não, respondeu calmamente. Eu não construí isso sozinha. Só ofereci espaço. Todas elas se construíram e se salvaram através do próprio esforço. O cheiro de rapadura e café forte vinha da cozinha coletiva onde as mulheres preparavam a ceia. Som de risadas e conversas misturadas com música criava uma sinfonia de alegria genuína. A terra vermelha do cerrado sob seus pés descalços era a mesma que ela havia regado com lágrimas e suor décadas antes, mas que agora florescia em abundância absoluta. Aos 65 anos, numa noite estrelada de São João, Esperança finalmente compreendeu com total clareza que havia cumprido seu propósito no mundo. Não fora feita grande para ser punida ou escondida. Fora feita grande para carregar o peso dos outros quando eles não conseguiam, para ser forte quando precisavam de apoio,
para ocupar espaço num mundo que tentava tornar as mulheres invisíveis, transformar a sua dor em terra fértil, plantar a dignidade onde só havia vergonha e provar que o valor de uma pessoa não se mede em centímetros ou cruzeiros, mas em quantas vidas ela consegue tocar, transformar e elevar. Quando as últimas pessoas partiram da festa e a família se reuniu na cozinha para tomar o café final da noite, Benedito pegou a mão de Esperança e disse com a mesma gentileza de sempre: "Você salvou muitas vidas ao longo desses anos." Esperança sorriu, apertando a mão enrugada do marido que havia sido seu primeiro salvador e parceiro constante em toda essa jornada extraordinária. "Não", respondeu com sabedoria serena. "Eu só abri as portas e ofereci ferramentas." Cada uma dessas mulheres se salvou através da própria coragem e determinação. E assim, na tranquilidade de uma cozinha simples, rodeada pelo amor da família e pela satisfação do dever cumprido, Esperança concluiu uma vida que havia começado com humilhação e se transformado em exemplo de força, generosidade e transformação social. O projeto Esperança continuaria crescendo e ajudando mulheres por todo o Brasil durante décadas. João se tornaria um veterinário respeitado e depois assumiria a coordenação nacional do projeto, expandindo-o para incluir também apoio técnico agrícola e educação ambiental. Mas seria sempre lembrado como filho da mulher que provou que ser diferente pode ser a maior bênção que alguém pode receber, quando essa diferença é usada para servir aos outros com amor verdadeiro. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Esperança tenha tocado profundamente seus corações. Essa narrativa de superação, amor próprio e transformação social nos lembra que cada um de nós possui o poder de mudar não apenas nossa própria vida, mas a vida de inúmeras outras pessoas ao nosso redor. Para continuar essa jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes e inspiradoras. Encontrem essa seleção clicando aqui ao lado esquerdo. Se vocês se emocionaram com a trajetória da Esperança, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da experiência humana, histórias que celebram a força do espírito e a capacidade infinita de transformação que todos carregamos dentro de nós. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual parte da história mais os emocionou. Aguardamos vocês lá.